O Cruzeirão se preparando para o Campeonato Brasileiro, retomada no fim de semana. Enquanto isso, o Cruzeiro tá de boa, só observando a rodada. Hoje teremos 2 jogos atrasados pela 16ª rodada do Brasileirão. São Januário, o Vasco, o Vascão da Gama pega o Bahia. Jogo é às 7h30 da noite. Em caso de vitória ou empate, o Vasco vai passar o Atlético na tabela, hein? Torcida do Galo de olho, se o Vascão ganhar, o Galo cai mais uma posição e chega à 16ª colocação, ou seja, fica na boca da zona do rebaixamento no Z4. O Atlético hoje de olho também no Campeonato Brasileiro. Na Arena do Grêmio, o tricolor gaúcho enfrenta o Botafogo, 7h30. Botafogo, se vencer, pode entrar no G4 do Campeonato Brasileiro. São os jogos desta noite. O Cruzeiro volta a campo no fim de semana. Ô Rubens Júnior, como está a quarta-feira do Cruzeiro? Você tem um convidado especial, você vai trazer um entrevistado tão especial, gosto tanto dele. Pensa num ser humano bom, pensa num cara fino e dizem que jogou um pouquinho de bola, viu? Rubens Júnior, um abraço, bom dia, Rubinho. Bom dia pra você, Thiago. Alô, meus amigos, alô, minhas amigas do Rádio Esportes da Itatiaia, 11h43. Alô, Nação Azul, a cada momento que vai se aproximando o jogo de sábado e o torcedor vivendo toda a ansiedade também para a próxima semana no duelo contra o Flamengo. E você citava um convidado mais do que especial, um cara simpático, gente boa, palavra reta, aberta, e que a gente teve mais uma vez, né, o prazer de ter a presença do Dirceu Lopes na Itatiaia. O Dirceu, que é natural aí de Pedro Leopoldo, bem mineiro, jogou muito aos seus 79 anos também, tá firme o Dirceu, e ontem no encontro mais do que especial com o Zico, relembraram os velhos tempos e é determinante e fundamental que todos possam, né, conhecer a Nação Azul, ainda mais a juventude, a história do Dirceu, né, que ganhou com o Cruzeiro a Taça Brasil de 66, também fez parte do grupo campeão da Copa Libertadores de 76, é um cara que tem 223 jogos, 223 gols com a camisa do Cruzeiro em 610 jogos, e o Dirceu, palavra reta, eu disse aqui na Itatiaia, ele comenta sobre a disputa pelo título e como ele avalia as possibilidades que o Cruzeiro tem de levantar a taça do Campeonato Brasileiro ao final da temporada, hein, Dirceu? Acredito piamente. Deixando o fanatismo de lado, penso que o Cruzeiro é um forte candidato ao título, por tudo que vem demonstrando dentro de campo. Sinceramente, eu nunca vi, em todos os anos que eu milito no futebol, uma transformação de um time de futebol, como aconteceu, o Jardim fez com o Cruzeiro. Então eu fico, né, como não tem como eu não ser cruzeirense, torcedor, fanático, de ver tudo que está acontecendo com o nosso Cruzeiro. Agora o Dirceu, Thiago, Alê, meus amigos e amigas da Itatiaia, comenta, e atenção para as palavras, a experiência do Dirceu avaliando a situação e todo o contexto que teve o Matheus Pereira no Cruzeiro, inclusive envolvendo seus altos e baixos. Dirceu Pereira, curto e grosso na Itatiaia. Falar como jogador de futebol, o Brasil, o mundo está vendo o que está acontecendo com ele. Eu fico satisfeito por ele, porque infelizmente ele vinha tendo um comportamento como se deve ter um jogador de futebol. O maior exemplo do que eu estou falando chama-se Zico. Eu estou aqui por ele. É uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, porque o jogador de futebol nesse país tem uma responsabilidade muito grande. E o que vem acontecendo com o Matheus Pereira, ele simplesmente vem procedendo como se deve proceder, e para mim não é surpresa nenhuma ele amanhã ser convocado para a seleção brasileira, porque como talento
é indiscutível. Realmente um jogador excepcional. Obrigado. O Dirceu, palavra aqui na Itatiaia, ídolo do Cruzeiro. A Itatiaia ouviu, mais detalhes também dessa entrevista você encontra no site da Itatiaia e também em todas as plataformas digitais. E ele bem confiante com relação ao título do Campeonato Brasileiro, por tudo que vem fazendo o técnico Leonardo Jardim, e bem direto, bem curto e grosso com relação ao Matheus Pereira, dizendo que dentro de campo todo o Brasil conhece, né, as qualidades do Matheus, mas que o extracampo há algum tempo estava, né, falando um pouco mais alto, estava atrapalhando o Matheus, mas que agora com a cabeça no lugar, ele vem aí colhendo todos os frutos dentro de campo, Thiago. Olha, Rubens Júnior, eu antes de falar de Matheus, de Cruzeiro, você tocou num ponto importante, a registrar, a lembrar o quanto a gente tem que ser grato. Grato ao Reinaldo no Atlético, grato ao Jair Bala, que fez história no América. Que privilégio ter o Dirceu. Alô, Dirceu, que é ouvinte da Itatiaia, não perde o Rádio Esporte lá em Pedro Leopoldo. Aliás, tô devendo uma visita ao Dirceu, ele fez um museu. Alô, você de Pedro Leopoldo, de toda a região. O Dirceu fez um museu maravilhoso com a história dele, com as conquistas. E o Dirceu, além de ter sido um dos maiores do nosso futebol, é um ser humano extraordinário. Então a você, eu tenho o privilégio de chamar o Dirceu de amigo, a você, meu amigo Dirceu Lopes, toda a reverência, todo o carinho, muita saúde e paz, que Deus continue te abençoando. Quase 80 já é? 79. Ah, mas com esse corpinho aí de 55. Tá firme, viu? Não, tava jogando até outro dia lá em Pedro Leopoldo, a gente batia pelada lá ainda, tá voando. Grande, querido Dirceu Lopes, todo o carinho do mundo a você. 11 horas e 48 minutos. O Dirceu tem aquela qualidade que poucos jogadores têm. Dirceu é admirado por atleticano, americano, cruzeirense. Todo mundo gosta e respeita o Dirceu Lopes. Agora, Rubens Júnior, já brindamos o passado e sempre que puder, vamos fazer essa referência aqui no Rádio Esportes. Precisamos falar do presente e do futuro, a curto prazo ao menos. Fim de semana, Cruzeiro tem compromisso e teve uma novidade no treinamento dessa semana na Toca da Raposa, Rubinho. Teve uma novidade. Ontem o clube informou sobre o processo de transição entre a fisioterapia e a preparação física. Fagner, ele que acabou se lesionando no dia 30 de julho com uma fratura na fíbula da perna direita, um lance muito feio. Inclusive, ele já iniciou essa transição na Toca e, inclusive, o Fagner que vinha revezando ali, né, de certa forma com o William na lateral direita. O William, depois que o Fagner se lesionou, realmente cresceu e cresceu muito de produção. Fagner, com toda a sua experiência também, a sua importância no elenco do Cruzeiro, com 36 anos, já fez 21 jogos nesta temporada. E fazendo essa comparação com o William Thiago, que tem 30 anos e fez 40 jogos na temporada, 141 ao todo pelo Cruzeiro. Vamos aguardar sobre a recuperação do Fagner, se vai voltar a ter esse revezamento na lateral direita, como vinha fazendo o técnico Leonardo Jardim, dependendo de adversário para adversário. E até porque o Cruzeiro contratou recentemente o Cauã Moraes, que é um jovem, né, de 18 anos, destaque do Atlético Paranaense. Cruzeiro pagou cerca de 10 milhões na sua contratação, pensando no futuro. Então fica essa indefinição. Fagner, que tem o seu vínculo se encerrando no final da temporada. E mais um ingrediente no meio de tudo isso, Thiago, porque o William vem recebendo sondagens e também do futebol suíço. É um cara que tem a sua valorização e o Cruzeiro, né, tendo essa lateral direita bem preenchida nesta temporada. O Cauã Moraes foi contratado para o futuro, mas também para substituir a ausência do Fagner. São 3 boas opções, né, num todo para o técnico Leonardo Jardim, Thiago. Ale Oliveira, a lateral direita do Cruzeiro, que chegou a ser uma dor de cabeça ali no início do ano, a torcida questionando o William. Vem o Fagner, dá uma segurança tremenda. Tem o garoto Cauã, que acaba de ser contratado vindo do Atlético Paranaense. E aí te pergunto, a chegada do Cauã já é indício que ou o Fagner ou o William vão sair, ou um deles pelo menos, né?
Alguém vai ter que deixar essa lateral para abrir espaço para o garoto contratado? Dá para ter os 3 na próxima temporada? E se tiver que sair, quem sairia? Na sua opinião, Ale, bom dia. Muito bom dia, viu, Tiagão, aos companheiros e a todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. Vai depender muito de qual a visão da direção para a sequência, né, das próximas temporadas. Porque o Cruzeiro já está fazendo sucesso, né, coletiva e individualmente. Você tem vários jogadores que estão na mira. Então a gente vai começar a entender mais para a reta final do ano, da temporada, quais são os planos, qual é o planejamento dessa diretoria. Se é realmente de manter um time muito forte e segurar os seus principais nomes, ou se de repente recuperar o investimento que foi feito, e foi um investimento pesado, vem sendo feito inclusive, com a venda de alguns atletas, né? O William é um cara que está muito valorizado, aliás, não só o William, né? Tem vários aí, o Kaique, o Cauã Prats, o Caio Jorge, então, nem se comenta, nem se fala, né? Então você tem vários ativos importantes no clube que a gente espera que fiquem aqui em Minas Gerais, que fiquem no Cruzeiro. Mas eu costumo dizer, Tiagão, que eu não faço conta com o dinheiro dos outros. Evidentemente que aí todo clube tem a sua necessidade, né? Tem que pagar suas contas. Então, se for esportivamente, eu acho que cabem os 3 laterais, até porque o Cruzeiro certamente estará na Libertadores e, pelo que a gente vê aí, projeta, vai disputar título em todas as competições. Então, quanto mais você tiver gente de qualidade no elenco, é melhor. Agora, a gente vai ver se financeiramente o clube, a direção, vai tentar recuperar pelo menos uma parte desse investimento, né, Tiagão? É isso, vou trazer o João Vitor Xavier também para opinar conosco, analista da Itatiaia. João Vitor Xavier, a lateral do Cruzeiro, tem boas opções, mas vai afunilando a temporada, já vem aí a projeção para 2026. Na sua opinião, fica Fagner, sai Fagner, fica o William, sai o William e o garoto Cauã, que acabou de chegar, hein, João? Bom dia. Bom dia, Thiago. Um abraço grande para você, pro ouvinte do Rádio Esportes. Ô, Thiago, essa é uma posição muito carente no futebol brasileiro, de uma maneira geral, né? Quando a gente pega aí o histórico recente de laterais pelo Brasil, a gente vê que tá todo mundo sofrendo com a posição. Dito isso, eu entendo o fato do Cruzeiro ter buscado um jogador experiente como o Fagner. Ele teve utilidade no Cruzeiro, entrou em jogos importantes, em momentos importantes. É sempre um cara que traz uma liderança, foi um jogador de Copa do Mundo, de muitos títulos com a camisa do Corinthians, jogou em seleção brasileira. Isso tudo traz muito peso, Thiago. Mas eu enxergo o futebol hoje de uma maneira um pouco diferente. Eu enxergo até de uma maneira parecida com o movimento que eu vejo o Cruzeiro fazer nesse momento, que é de buscar jogadores que darão retorno técnico, mas que também podem buscar o retorno financeiro no futuro. Você pega o caso do Cauã Moraes, por exemplo, Thiago, jogador novo, jogador muito elogiado lá no futebol do Paraná, fez boas partidas pelo Atlético Paranaense na Série B do Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense sentiu a saída do jogador, não queriam que ele tivesse saído. Então, eu gosto mais, Thiago, quando os times montam um planejamento estratégico de campanha, também pensando na oportunidade para revelar bons jogadores, jogadores jovens, jogadores que têm futuro e que vão ter mercado no futuro. Nosso querido Ale Oliveira, de quem eu sou fã e você sabe disso, ele sempre fala uma frase importante, que no elenco você tem que ter uma parte reservada a partir da camisa, como é que você fala, Ale? Da camisa 22, 23, exatamente, né? A partir ali da camisa 22, 23, você tem que ter jogador da base, cara, você tem que ter cara novo, senão você não reformula o elenco, você não renova o elenco, você não cria valor agregado no seu elenco para vender jogadores. Por que o Palmeiras e o Flamengo estão voando hoje, Thiago? Pega a lista aí de jogadores que as duas equipes
clubes venderam nos últimos anos. Olha o tanto de dinheiro que o Flamengo vendeu, olha o tanto de dinheiro que o Palmeiras vendeu. Então acho que o Cruzeiro tem que fazer isso também. O Fagner não é um cara que vai dar mais retorno financeiro para o Cruzeiro. Então eu prefiro muito mais que o Cruzeiro tente uma opção como o Cauã Moraes, jogadores mais jovens, para que esses caras, além do retorno técnico e da evolução para o futuro, em algum momento também possam dar o retorno financeiro. E eu vejo o Cruzeiro fazendo esse movimento e eu concordo com isso, Thiago. Não dá para ser um time só de menino, isso é ilusão. Mas ter um espaço para revelar bons talentos e contratar o jogador semi-pronto, como é o caso do Cauã, o cara ali com 18, 19, 20 anos, eu gosto muito dessa estratégia, viu, Thiago? É isso, João. É sem dúvida uma estratégia para projetar o futuro, né? Você vai lapidando o caminho, vai aproveitando o talento que tem daquele mais experiente para também maturar essa juventude. Ô, Rubens Júnior, como é que fica? Você já tá maduro, Rubens, você já tá maduro, mas caindo. Ô, Rubinho, como é que fica a semana do Cruzeiro até o compromisso do fim de semana contra o Vasco? O Vascão da Gama em campo hoje, Cruzeiro também de olho para já projetar o adversário do fim de semana, Rubens. A programação do Cruzeiro, Thiago, segue até a sexta-feira na Toca da Raposa e o embarque para o Rio no início da noite, chegando na capital carioca, e o Cruzeiro tendo, né, uma semana carioca, depois tem o Flamengo pela frente também. Ontem foram ausências no treinamento da Toca e até são opções importantes, né, para o técnico Leonardo Jardim, como o Sinisterra com estiramento muscular na coxa direita, preocupa um pouco mais, principalmente pela sequência que pode ter o Cruzeiro pela frente, e o Eduardo com quadro de febre, não participaram do desafio contra o Bragantino, também não trabalharam na Toca. Vamos aguardar a evolução dessas duas importantes, né, opções do técnico do Cruzeiro para, quem sabe, o decorrer da partida. Sinal eletrônico marcando meio-dia, sábado é o Vasco, Thiago.